porque o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, foi convocado a depor na CPMI do INSS. André Anelli está ao vivo conosco mais uma vez e vai trazer mais detalhes. André, eu quero saber se já tem uma data definida para Vorcaro ser aí ouvido pelos parlamentares. Seja bem-vindo mais uma vez, uma boa tarde. Obrigado mais uma vez, Cássio. Boa tarde a você e a todos aqui no 3 em 1. Sim, a data é 5 de fevereiro, quinta-feira da semana que vem. Essa é a data, então, que Daniel Vorcaro vai prestar depoimento à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que apura os desvios, os descontos indevidos no INSS, no Instituto Nacional de Previdência, de Seguridade Social. Nesse momento, inclusive, aqui no Senado, bem pertinho de onde eu estou, no Salão Azul, o presidente da CPMI, Carlos Viana, concede uma entrevista coletiva nesse momento para dar detalhes a respeito dessa convocação. A expectativa, então, do depoimento, de acordo com a agenda da CPMI, é que aconteça no dia 5 de fevereiro, na quinta-feira da semana que vem. Nesse mesmo dia, também deve acontecer o depoimento por conta de uma outra convocação, no caso de José Félix Cardamono Neto, ele que é ex-presidente do BMG, do Banco BMG. Portanto, 2 banqueiros prestando depoimento na quinta-feira da semana que vem à CPMI, que apura as questões relacionadas aos descontos indevidos no INSS, que, de acordo com o Tribunal de Contas da União, podem ter chegado a um prejuízo de 6 bilhões e 300 milhões de reais. E nesse contexto entra também agora o Banco Master, que é investigado pela Polícia Federal, por outras autoridades, pela tentativa de venda de fraude de carteiras de crédito fraudadas ao Banco de Brasília, ao BRB. Essa tentativa chegou a ser feita, intermediada por meio do governo do Distrito Federal, foi barrada pelo Banco Central, que agora conduz, então, a liquidação extrajudicial do banco para que possa pagar, pelo menos, a maioria dos seus credores, uma vez que outra parte dos credores acaba sendo beneficiada pelo Fundo Garantidor de Crédito, o FGC. Portanto, grande expectativa agora para esse depoimento na quinta-feira da semana que vem, e nesse momento a gente confere até na tela aqui ao lado, no 3 em 1, a declaração do senador Carlos Viana, agora dando detalhes a respeito, então, da convocação de Daniel Vorcaro para esse colegiado. E também os principais atores. Então, o senador Carlos Viana, que é o presidente da CPI do INSS, detalhando um pouquinho mais os próximos passos e os trabalhos da comissão, que vai ser retomada a partir da semana que vem. Entre aqueles que são mais citados, aqueles que são mais preponderantes. Na semana que vem, os líderes da oposição e do governo estarão em Brasília, também trarão a sua contribuição para que a gente aproveite muito bem esse prazo que nos resta. Estou muito confiante de que nós vamos conseguir que a CPMI tenha pelo menos mais 60 dias. A minha conversa com o presidente do Senado foi muito boa. Ele mostrou muito boa vontade em me ouvir pessoalmente. Vou levar a ele todos os documentos e, se nós conseguirmos mais 2 meses, tenho certeza que o relatório ficará muito melhor e mais completo para que a população brasileira possa saber com muita profundidade o tamanho desse escândalo e o que nós vamos fazer para que não aconteça mais. Presidente, Bom, a gente acompanha então essa fala do senador Carlos Viana, presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito do INSS. Fábio Piperno, eu quero te ouvir porque a gente está acompanhando agora, pelo menos, né, o caso do Banco Master, escândalo, né, de fraudes bancárias, bilionárias, o envolvimento de grandes pessoas de diferentes poderes, mas agora também mostrando ramificações, inclusive, na Previdência. Como é que você enxerga isso? Parece que cada vez que toca ali, esse vespeiro vai aumentando cada vez mais. A pergunta que eu faço é exatamente onde é que esse caso não tem ramificações. Veja, a gente nunca havia falado no Brasil, por mais que a Suprema Corte possa receber críticas, por mais que o Banco Central possa receber críticas, a gente jamais no Brasil havia visto um caso, havia testemunhado um caso que joga o escândalo para dentro exatamente dessas duas instituições. Todo mundo hoje discute o porquê da omissão, ou pelo menos do atraso, da leniência do Banco Central ao demorar muito, né, para decretar, enfim, providências que tirassem o Banco Master do jogo. Da mesma forma que a gente há pouco falou da atuação do ministro Toffoli. Então, o senador Carlos Viana, que faz um bom trabalho da CPI do INSS, mas que também é candidato em Minas,
E não só Banco Central e Suprema Corte, hein? TCU, Governo Federal. Tem diferentes poderes. Mas aqui, os outros, eles são citados por enquanto lateralmente. O quê? O ex-ministro da Justiça não entrou no... Era conselheiro. Conselheiro. Não. Lewandowski. Veja, ele era mas ele não tinha, por exemplo, o escritório dele oferecia lá, enfim, assessoria. Isso. Enfim, é verdade. Mas ele ainda não tem, por exemplo, ele não tem as digitais de alguém que de fato agiu em nome do banco para fazer com que o Master tivesse algum tipo de vantagem. Veja, eu estou dando esse distanciamento para todos. A gente fala de suspeitas do Banco Central, suspeitas lá no, enfim, STF, enfim. Mas a verdade é que o senador Carlos Viana, um político que é candidato, que faz um bom trabalho na CPI do INSS, ele deixa Davi Alcolumbre numa sinuca de bico. Por quê? Porque na outra tentativa de instalação de CPMI para investigar diretamente o caso do Master, há uma série de parlamentares da direita e da esquerda com requerimentos para implantar essa comissão. Eu posso citar, por exemplo, a Fernanda Melchiona, do PSOL, o Carlos Jordi, do PL, gente de extremo. Piperno, inclusive ontem a gente trouxe com o Bruno Pinheiro aqui essa apuração de que é um consenso dentro do Congresso a aprovação, pelo menos, da andamento, a instalação de uma comissão do PT ao PL. Mas o problema está no meio. O problema exatamente está no centrão, o problema está, por exemplo, no senador Alcolumbre. Ele quer ouvir falar do capeta, mas não quer saber de CPI do Master. Mas aí o que acontece? O senhor não quer CPI do Master? Tá bom, então o Vorcaro vai aparecer na CPI do INSS. Então, de alguma forma, eles encontraram um jeito de colocar Daniel Vorcaro para falar e no olho do furacão. Eu quero só ver como é que o Centrão vai se virar agora. Piperno, mas é um jeito que é um jeito à brasileira. Eu ia falar um cambalacho. Por quê? A CPI, quando é instaurada, ela tem um objetivo. E o objetivo desta CPMI é a apuração dos atos relacionados ao INSS. Perfeito. Nós já ouvimos pessoas relacionando INSS e Banco Master, mas não há nada efetivo. Diante disso, não haveria, se nós vivêssemos num mundo ideal, juridicamente, fundamento para convocar o Vorcaro na CPI do INSS. A questão... E nós falávamos aqui no off, acho que eu tenho que fazer justiça a vocês também, já que em Brasília não há, a gente faz aqui. Eu tenho que fazer justiça a vocês, porque o Vorcaro não vai impetrar um habeas corpus. Eu duvido que o Supremo queira... vai fazer isso, exato, né? É o Toffoli, ele é o ministro, a competência dele, o processo está vinculado a ele. De que forma ele daria um HC para que o Vorcaro não vá ou fique em silêncio? Neste contexto atual, onde o ministro precisa vir a público justificar as suas decisões. Se o Dias Toffoli tem a intenção de sofrer mais uma enxurrada de críticas, aí ele dá. Mas qual que é a minha leitura? Eu acho que as críticas em si não são o problema. O problema é que ele vai se vinculando muito a isso. O processo não tinha que estar lá desde o começo. Está. Ele já tomou decisões que destoam um pouco do habitual. Aí vem um HC daquele mesmo Vorcaro, ele vai lá e dá uma liminar para o cara ficar em silêncio ou não ir. É complexo. Por mais que façam uma interpretação aberta e esse HC vá para outro ministro, que não seja o Alexandre de Moraes e que não seja ele, esse outro ministro vai ser acusado de corporativismo. Então o Supremo, sem querer, se meteu numa confusão onde ele não pode aplicar as regras constitucionais porque vai ser criticado. Agora ficou incontrolável. Exato. O Alangani, inclusive, também chama bastante atenção porque a gente está falando do caso Master e é uma ramificação, é uma complexidade muito grande que não tem só a função de Daniel Vorcaro. Ele estava ali como cabeça dessa operação, mas tem a questão regulatória, fiscalização, bancária, financeira, enfim, que precisa da expertise ou pelo menos da habilidade de outras pessoas envolvidas. Mas
desde do início desse escândalo até agora, pouco se sabe de como funcionou isso ou de quem estava envolvido. É muito diz que me diz, que o empurra, mas o que nessa CPI Daniel Vorcaro pode, caso ele fale, acrescentar nessa investigação? Porque há pouco tempo ele prestou depoimento para a Polícia Federal dentro, né, do Supremo Tribunal Federal, e o que se diz é que a investigação não avançou muito. Ele deu algumas pistas, citou o nome de uma autoridade, pelo menos, né, governador do Distrito Federal, mas nada muito relevante ou que pelo menos que possa avançar nessas investigações. Olha só, eu acredito que ele vai dar recados, como ele está fazendo até agora. Então, ele vai soltando nomes a conta-gotas, ele vai envolvendo para dar o seguinte recado: eu posso cair, mas eu vou cair atirando e eu posso levar muita gente poderosa comigo. Veja, ele já implicou ministros da Suprema Corte, ele já implicou, não estou falando diretamente, mas ele coloca na trama, né? Então, ele já implicou ministros da Suprema Corte, ele já implicou, mesmo que direto ou indiretamente, TCU, ele já implicou o próprio Banco Central, por demorar para tomar uma decisão, ele já implicou o ex-ministro da Justiça, porque houve pagamento para o escritório de advocacia dele enquanto ele era ministro da Justiça. Só fatos aqui, sem adjetivos. Então, veja, ele está colocando todo mundo. Isso mostra algo sistêmico. É um conflito de interesse sistêmico, porque envolve várias instituições de Estado. E agora resta saber até onde foi a atividade de lobby ou corrupção. Onde termina o lobby, onde começa a corrupção. Qual que é essa fronteira ética e moral? Portanto, é algo bastante grave. A imprensa faz um excelente trabalho, está marcando em cima, a opinião pública também, porque todo mundo quer um esclarecimento. E todo mundo agora quer tirar o seu time de campo. Todo mundo quer empurrar a batata. Não, a culpa é do Banco Central. Não, a culpa é da Suprema Corte. Não, a culpa é do TCU. Não, a culpa é do Congresso Nacional. Não, a culpa é do governo federal. Não, a culpa é do próprio Vorcaro. Todo mundo está tentando se livrar agora. Por quê? Porque também é um ano eleitoral. Todo mundo tentando se descolar, né, desse assunto. Fala, Cássio Miranda. Eu ia tocar exatamente nesse ponto. Essas chantagens institucionais feitas por implicados de investigações são comuns principalmente em Brasília. O que chama a atenção nesse caso não é só a quantidade, mas todas as pessoas que até aqui foram jogadas nesse balaio passaram algum tipo de recibo e mostraram preocupação quando não agiram para que o caso não acontecesse. Porque às vezes alguém faz uma acusação, quem é acusado vai lá, não liga, pronto, deixa rolar e nos bastidores tenta resolver. Aqui não, todo mundo vai colocando a digital nessa tentativa de matar as investigações do Banco Master, o que é mais complexo e não é comum. Não é comum. E é isso que salta aos olhos, porque todo mundo tem tanta preocupação a ponto de cometer certas infantilidades para acabar com o caso Master.